Então, agora eu vou passar para a Stephanie, para Stephanie dar um pouco o quadro de como estão se organizando os trabalhos. Até teve a notícia recente, né, uma reunião recente já, acho que é a primeira reunião, né, que já definiu até um cronograma. É claro que esses cronogramas sempre são postergados, etc., mas pelo menos já tem um plano de trabalho que geraria um resultado já, uma votação neste ano, né? Então, acho interessante. Vamos lá, Stephanie. A Stephanie, ela é assessora do Jadiel, né? Que é um dos integrantes da Câmara. Da Câmara, Bem, não, da comissão. obrigada. É Desculpa. da comissão, isso. Bem, então vou assumir aqui a palavra para a gente não perder também muito tempo. Só que eu vou advertir a todos e todas aí que a gente vai fazer um giro, né, assim, de assunto, porque realmente vai sair de um papo bem técnico e eu vou trazer, pelo menos pretendo fazer uma abordagem mais, assim, do ponto de vista prático, empírico, né? Mas antes, claro, cumprimentar aí todos vocês, agradecer ao Juliano pela oportunidade. Claro, vai ser um prazer compartilhar um pouquinho, porque eu tô com algumas angústias, tá? Com relação a esse andamento. Ontem mesmo houve uma reunião que era portas fechadas só para os parlamentares, mas como o deputado com o qual eu atuo não estava disponível no momento, ele foi convocado pelo presidente Hugo Mota, eu entrei na reunião. E, enfim, fiquei é, um pouco aflita, né, sobre essa perspectiva de tramitação do projeto na Câmara dos Deputados. Então, eu acho que eu, primeiro, para situar, né, um pouco da nossa realidade política, econômica, cultural, acho que a gente precisa primeiro ter como ponto aqui de partida que a gente está falando de uma casa legislativa com um perfil muito diferente do Senado. Ela é profundamente fragmentada, para quem não teve ainda oportunidade de lidar com ela, enfim, atuar, né, diretamente com os deputados. Ela é muito sensível ao ciclo eleitoral, né? Isso significa que as bases estão sempre ali em contato, e isso torna, claro, ela também muito exposta a pressões aí de múltiplos interesses. E aí eu dividiria, eu costumo dizer que eu acho que eu vejo aqui, pensando nesse novo contexto, uma vez que o projeto. Aliás, né, vamos só corrigir aqui um pouco a questão histórica. Acho que vocês estão bem cansados aí também de saber, mas não custa a gente repisar, né? A gente teve uma primeira discussão iniciada na Câmara dos Deputados, tinha um escopo completamente diferente, né, que ensejou ali aquele PL 2120. Só que quando essa proposta, né, e isso seguindo inclusive o regimento interno, os regimentos, ela foi para o Senado, essa proposta ela não foi nem recebida, ela ficou como não conhecida. E aí a gente teve realmente a criação da comissão de juristas que preparou o texto, e aí acho que vocês todos conhecem melhor do que eu, inclusive. Só que esse projeto, o 2120, ele havia sido trabalhado, acho que ele era de autoria do deputado Eduardo Bismarck, foi relatado pela deputada Luísa Canziani, que é uma parlamentar jovem, enfim, mas tem uma profunda conexão com esses temas de tecnologia, de ciência e tecnologia. É, esse projeto, enfim, então ele foi somente apensado ao final, e o relatório que saiu do Senado, né, supostamente ele é um produto do projeto, né, ele é o 2338, mas aí ele trabalha também esses outros apensados. E tem, claro, uma ótica muito diferente. E aí, quando a gente volta para a Câmara, a gente não pode ignorar a realidade que a gente tem, né? E aí eu costumo dizer que a Câmara ela opera sobre um triplo pragmatismo, né? Um primeiro, né, do ponto de vista político, onde pautas complexas, como é o caso da inteligência artificial, elas só avançam se forem neutras ou vantajosas, por assim dizer. Então, o que eu quero dizer com isso é, um deputado, especificamente, a gente está falando de uma casa que tem 513, certo?
ele pode apoiar ou rejeitar uma proposta não por uma questão de convicção, mas simplesmente porque o tema pode ser impopular entre os eleitores dele ou ir contra uma linha de partido, né? Então, temas complexos como esse da regulação da IA, acho que se eles não forem eles precisam ser vendidos como politicamente vantajosos ou neutros, né? Ou seja, ali não criar um embaraço daquele parlamentar com a base eleitoral dele. No segundo ponto, né, de pragmatismo, eu diria que existe ali o econômico. Então, discursos, né, de que se busca proteger a inovação nacional, evitar normas, né, que encareçam, engessem o mercado, que culminem com desemprego. Então, esse é um ponto, é um pilar relevante, porque a todo momento esses parlamentares certamente vão estar fazendo perguntas, aqueles mais leigos, né? Porque a gente tem que lembrar que agora a gente tem uma comissão especial, supostamente é a turma ali, é o colegiado dos deputados que se veem mais preparados ou interessados em lidar com essa matéria, mas esse texto vai ser discutido em plenário, aí a gente volta para aqueles 513. E aí aquelas perguntinhas bem básicas de, afinal, essa proposta, né, ela é boa para o empreendedor brasileiro, né, ela vai ser viável desse ponto de vista econômico? Acho que é importante a gente endereçar. E o terceiro é o aspecto cultural. Não sei se é o mais ou menos importante que os dois anteriores, só que a gente precisa lembrar, né, que como uma casa aí, é, plural, ela né, ela recebe uma forte influência de valores como soberania, liberdade, família, né, o que torna qualquer menção à regulação de conteúdo um campo minado. Então, tudo isso nos leva ao cenário de que mesmo um projeto tecnicamente robusto, né, produzido ali com muitos debates, se ele não for bem comunicado, né, ele pode sim ser interpretado, tentarão talvez fazê-lo ser interpretado como tentativas de censura ou uma norma elitista, e a gente tem um exemplo concreto e bem recente, que é o PL 2630. Então, o que eu quero dizer com isso é que para esse projeto avançar bem ali dentro da Câmara, me parece que a gente precisa trabalhar a comunicação estratégica dele, tá? Então, não basta a gente estar falando aqui que ele é tecnicamente correto, né? Ele precisa fazer sentido para essas 3 linhas de pragmatismo e para quem vota e é votado, né? E aí, também só amarrando um pouquinho os pontos, me parece que essa tenha sido uma das razões para o insucesso ali, né, para a frustração do andamento do PL 2630, que tratava da regulação das redes. Mas eu acho que nem tudo é obstáculo. A gente precisa destacar os pontos fortes, né, os pilares do projeto, e fomentar, claro, a ideia de que a gente está buscando um modelo, né, um mercado ali de inteligência artificial que ele seja ético e seguro. E aí, em primeiro plano, acho que, claro, destacando ali, pensando alguns pontos fortes do projeto, a questão da abordagem baseada em riscos, né, é interessante. Acho que ele acerta em cheio, porque proíbe, né, algumas linhas, e eu destacaria aqui 2 delas. Uma dos sistemas ali considerados como risco excessivo, a questão de avaliar, ranquear, enfim, classificar pessoas com base em comportamento social e traços de personalidade. E para mim, inclusive, porque apesar de né, eu estou ali trabalhando, né, e assessorando na Câmara dos Deputados, mas eu também me coloco aqui na posição de pesquisadora. Estou estudando, estou fazendo um doutorado, e o meu objeto de pesquisa é a relação da inteligência artificial com a democracia, com um foco especial no processo eleitoral democrático. Então, quando a gente permite, né, realmente que uma máquina diga quem deve ser ouvido, quem deve ser priorizado, quem deve ser silenciado, com base em padrões que a gente nem compreende, a gente está entregando, sim, à tecnologia um poder que, em tese, pertence à cidadania. Né? E eu vejo que isso interfere diretamente na esfera pública, né, no espaço, claro, onde os debates ocorrem, e na teoria da ciência política, isso é uma violação direta à teoria da vontade, né? Porque disputa política não é uma disputa técnica,
é um campo em que né, a vontade coletiva ela precisa ser construída, ainda que ela esteja sendo intermediada pela tecnologia, né? Então, quando a gente permite que esses sistemas, né, eles operem por uma lógica opaca, eles comecem a organizar todo esse debate público, decidindo quem aparece, quem não aparece, né, quem traz voz, enfim, deixa de ser, claro, essa ferramenta neutra e passa a ser um poder paralelo. E eu entendo que isso é profundamente grave, né? Na palestra do professor Lessig, acho que ele trouxe alguns elementos sobre corrosão, né, da democracia. Então, a gente está falando aqui não só de sistemas que estão ferindo a transparência, mas que estão também colocando em risco o pacto democrático, né? E aí eu acho que é um ponto que, para além desse item, né, de risco excessivo, trabalhar muito sobre a ótica ali do scoring social, a gente precisa refletir também sobre os impactos do uso da IA sobre o processo eleitoral brasileiro. E me parece que a gente tem aqui uma certa dificuldade, né, e aí advogando aqui a minha pesquisa, tirando um pouco o chapéu ali da Câmara, porque hoje a gente tem em debate um novo Código Eleitoral e a gente tem uma dificuldade grande de endereçar essa questão lá dentro. E essa questão também não acredito que ela não está completamente endereçada no PL 2338. E aí, como é que a gente faz, né, para a gente lidar com esses sistemas usados para impulsionamento de candidato, para manipulação de desinformação, uso de dados sensíveis, né, em campanhas? Então, acho que isso é problemático, né? Eu entendo que é um ponto que a gente precisa avançar, mas está aí no debate, né, para a gente refletir. O segundo ponto, claro, aquele sistema de arma autônoma, acho que isso também precisa ser bastante destacado. Acho que não vejo como discursos irem contra isso, né? A gente falar de sistemas que sejam capazes de decidir quem vive, quem morre, né? Sem controle humano, como isso poderia não ser defendido como risco excessivo, tanto do ponto de vista jurídico, mas também da própria lógica, né, ética, como quem vai se responsabilizar, né, por um cenário ali de morte de inocentes, né? Então, enfim, acho que esse é um ponto relevante, né, que a gente precisa trabalhar. Em segundo ponto ou segundo lugar, eu colocaria a questão do rol de direitos, que é relevante a gente trabalhar com ele também, como, né, os direitos ali principais, explicabilidade, contestação de decisão automatizada, revisão humana. Um terceiro ponto que eu reputo forte, tá? E aí acho que quebra um pouco aquela lógica, aquele pragmatismo que eu mencionei, o econômico, né? O projeto trouxe de forma, assim, diferenciada, medidas que são escalonadas conforme o porte do desenvolvedor e o tipo de sistema, né? E acho que isso evita um erro muito recorrente em normas que são afetas à tecnologia, que é não tratar as pessoas, os desiguais, como desiguais, né? Impondo o mesmo nível de exigência que é endereçado para uma empresa como uma Big Tech para uma startup local, né? Isso acaba penalizando e reforçando concentrações de mercado. Acho que na lógica ali do PL 2338, isso aparece em várias disposições, desde a efetividade na proteção de direitos, né, como o artigo 7º, que trata ali do direito à explicação, que definiu prazos, inclusive, e procedimentos para o exercício desse direito, até o artigo 65, que vai falar da remuneração, do dever de remuneração de conteúdo protegido, em que né, se prevê a necessidade de considerar princípios de razoabilidade, de proporcionalidade e elementos relevantes, tais como o porte do agente de IA e efeitos concorrenciais. É o caso também do artigo 67, que vai determinar a regulamentação e implementação de obrigações da lei que levem em conta o porte, novamente, e as condições específicas das operações dessa empresa, né, dessas empresas, que nos leva a ver uma diferenciação regulatória positiva, que eu acho que é um ponto forte do projeto, né? Além disso, né, a questão do desenho institucional. E aqui eu não sei se eu
considero ele positivo ou negativo, mas entre pontos positivos a gente trabalhar na garantia dos setores, né, da regulação setorial. Eu chamaria a atenção de vocês para a forma como o executivo resolveu endereçar em sugerir a NPD como a entidade coordenadora, né, mas porque acho que virão ali também alguns ataques para esse ponto, me parece. E aí outros mais, né? Acho que desde o incentivo à autorregulação, que eu acho que é um ponto muito positivo, a inovação responsável, enfim. Passando para os pontos sensíveis, né? Que eu já adiantei um ali, tá? Sem dúvida, acho que todos nós aqui talvez compartilhemos, muito embora, como eu disse, eu não tenha participado de reuniões anteriores, mas creio que vocês já enfrentaram. O capítulo de direitos autorais é sim, né, um capítulo que me parece frágil. Uma porque ele não teve o mesmo número, né, e o mesmo nível de discussões que os demais, né, mas também porque existe já um trabalho, um grande lobby sendo realizado, que chegou de forma incipiente, talvez ali no Senado, mas eu já vejo acontecer agora aqui na Câmara, né? Então, tanto aquele ponto de obrigar a informar o uso de conteúdo protegido, né, em um sumário, a questão da remuneração obrigatória, e aí acho que tem uma reflexão importante sobre inviabilidade técnica de rastreabilidade disso, porque acho que a demanda, né, vamos colocar as coisas também bastante claras. A ideia de proteger titular, né, é legítima, claro, e acho que eu também compartilho dessa preocupação, mas existe um desafio técnico real que precisa ser considerado, né? Esses modelos de inteligência artificial, eles não armazenam a informação como uma biblioteca, e onde a gente consegue, então, abrir ali o livro, identificar de onde veio cada trecho. Então, como a IA aprende por padrão, ela vai transformar esses grandes volumes ali de texto, de imagem, de som, em vetores, né, estatísticos. Isso faz com que, acho que dificulte muito esse trabalho de rastreamento com precisão, né? Então, como é que a gente vai realizar, vai conseguir compreender o que veio, né, desses sistemas a partir de cada obra protegida, né? Então, essa imagem veio desse banco, né? Esse trecho aqui veio desse livro. Então, acho que tudo isso faz com que a gente veja que é inviável aplicar o modelo tradicional de remuneração por uso direto da obra. Enfim, e aí eu já vi vozes ali ponderando no sentido de que, ao tentar proteger os autores, vai haver ou pode haver uma limitação ao acesso ao conhecimento, um bloqueio à inovação, né, especialmente para quem não tem estrutura jurídica ou coletiva para negociar com essas licenças, que seriam os pequenos autores, né, os artistas independentes, enfim. Então, a gente tem outros riscos também que eu vejo, a questão da própria eventual redução da qualidade desses modelos, né? Se isso vai, ao fim e ao cabo, desencadear numa redução de uso desses dados protegidos, a gente vai ter uma menor precisão, a gente pode tornar o desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil inviável, sobretudo para as startups, e concentrar o mercado, tá? Então, e também, só para somar, né, como é que é mais uma cereja no sorvete, a gente vai ter um potencial adesão ali da bancada evangélica, ruralista, liberal, para esse discurso assim de pauta anti-regulação, tá? Seguindo, eu comentei com vocês a respeito do CIA, né, do Sistema Nacional de Regulação e Governança da IA. Essa centralização de competências, ela já está gerando, né, isso também de forma bastante. Eu tô compartilhando com vocês bastante impressões, porque sou uma pessoa que também interajo com colegas ali e também o próprio setor, mas eu vejo que isso vai gerar bastante resistência, tá? Que por parlamentares que veem esse órgão como excessivamente técnico e incapaz, inclusive, de endereçar muitas questões relacionadas à proteção de dados pessoais. Então, acho que a gente vai ver críticas ali como excesso de burocracia, engessamento do mercado,
E eu, particularmente, como também tive a oportunidade de atuar no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais há não muito tempo atrás, eu acho que isso gera perigos ali, riscos de que a NPD, muito embora o projeto tenha previsto a necessidade de se carregar recursos técnicos, financeiros ali para a autoridade, eu receio que ela não tenha força política, né, para liderar o CIA, tornando-se um ator simbólico, o que comprometeria a governança e a efetividade desse sistema. Outro ponto, né, sensível, acho que eu estou colocando aqui como propostas a serem bem trabalhadas, porque acho que uma vez que a gente antecipe os riscos, né, a gente consegue, né, uma vez que a gente anteveja-os primeiramente, a gente consegue pensar em estratégias para mitigá-los. Aspectos sobre responsabilidade civil também, né, alguns dispositivos podem ser lidos, interpretados como muito rigorosos aí para os pequenos desenvolvedores, como a questão do artigo 37, que traz a inversão do ônus da prova. E claro, né, gente, aí a gente sabe que a Câmara também ela é dividida por bancadas, né, e a gente não, todo mundo já deve ter ouvido falar da tal da bancada da bala. Quando a gente fala de sistemas proibidos ali, ou de alto risco, enfim, a gente precisa lembrar dos sistemas de identificação biométrica à distância, que muito embora o texto tenha evoluído, né, tenha ficado um pouquinho mais flexível a respeito dele, a gente precisa lembrar que restrições a esses sistemas, eles vão ser trabalhados como retrocesso, como interferência federativa, né? Porque a gente tem estados hoje já utilizando, né? Já fazendo uso extensivo desses sistemas de reconhecimento facial, como Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, o Rio, e acredito que a gente vai ter um lobby muito forte da indústria da vigilância aí, né? Então, é um ponto que eu chamaria bastante a atenção. Bem, como eu falei para vocês, acho que a Câmara tem esse perfil mais populista, mais fragmentado, isso torna a formação de consensos muito mais difícil, né? Então, convém que a gente, nos trabalhos de sensibilização a respeito desse texto, né, no trabalho que a sociedade civil vier a fazer, evite usar uma linguagem muito técnica, né? E vejam, eu comentei com vocês, tudo bem, a gente tem o desafio dos 513, mas ontem mesmo me admirou uma matéria que foi publicada, enfim, uma matéria que saiu a respeito do relator, né, do deputado Aguinaldo Ribeiro, ter se referido ao projeto como uma encrenca, né, e acho que isso nos faz perceber que a gente vai ter dificuldade de consensos aí e vai ter, sim, disputas políticas intensas. E aí, como o Juliano mesmo disse, vamos lá, a gente teve a comissão instituída, essa semana, na terça-feira, eles aprovaram um plano de trabalho, né, que foi divulgado através de um PowerPoint claramente produzido através de ferramenta de IA, tinha até alguns erros ali de diagramação, mas enfim. O que se previu nesse plano é a realização de 10 audiências públicas divididas em temas, tá? A ideia de mesas ali, uma ideia com uma intenção de dar pluralidade de vozes, então chamaria a atenção de vocês para uma mesa sobre direitos autorais e conteúdos protegidos, que vai ser, se seguir esse calendário, ela vai ficar lá mais para o final, ela vai ser a mesa 8, a mesa de governança também centralizada pela NPD, que é a mesa 4, e a mesa de sandbox, regulatório, fomento à inovação, tá? Que acho que são mesas ali 6 e 7, tá? Bem, a gente vai ter uma segunda fase depois, que foi prevista, que é a existência de seminários tanto nacionais, e aí seriam seminários regionais, inclusive, com a ideia de sensibilizar os parlamentares locais, enfim, isso é positivo sob essa ótica de sensibilização, mas a gente pode enxergar um risco de protelar, né, de procrastinar essas decisões, especialmente num ano pré-eleitoral. E essa fase ela é composta também por um seminário internacional, né? E a ideia ali é
dentro dessa sugestão, fortalecer o argumento de alinhamento de marco regulatório com marco regulatório estrangeiro, de interoperabilidade do sistema, mas eu vejo um risco também, né, de que esses interesses aí contrários ao projeto usem a existência desses fóruns para dizer que, né, o Brasil está tentando copiar o modelo europeu, desconectado com a realidade brasileira. E aí a gente tem uma terceira fase, tá, que acho que é o ponto crítico ali de virada, que seria 25 de novembro, tá, então tá previsto dessa forma, para apresentação do parecer. Tá? Então, existe de fato uma pressão para fechar esse texto antes de 2026, só que a gente vai ver, né, nas audiências, certamente ali uma forte pressão do setor privado, né, e dessas bancadas mais conservadoras. E aí o que que pode acontecer disso? Uma redução ali, talvez, de poderes no formato da governança estabelecida, né, com centralidade da NPD. Acho que a gente vai ter também um risco sério ali de excluir ou até mesmo flexibilizar a proteção de direitos autorais, a criação de exceções mais amplas, né, pela formação, pela composição mais de direita da Comissão Especial da Inteligência Artificial. A gente pode ter exceções mais amplas para empresas nacionais e startups, e uma possível remoção ou eventual mitigação de sistemas de IA para a segurança pública. E aí, gente, a gente vai ter depois uma futura fase, né, que é a deliberação, né, desse projeto na casa. E aí ela pode ser também marcada por obstruções, né, por disputas narrativas. Bom, com tudo isso, eu não queria, né, claro, só trazer um olhar pessimista a respeito da tramitação. Acho que, como recomendação, convém a gente estar atento para essas reuniões e audiências públicas. A reunião que eu comentei ontem, né, depois dessa reunião da comissão especial, houve uma reunião ali do grupo de trabalho que era para definir quais seriam os representantes, quais seriam cada representante para participar da primeira audiência pública, que está prevista para o dia 10, agora já de junho. Então, a gente precisa estar atento a essas audiências. Fomentar, claro, articulação intersetorial, então é muito importante, sim, acho que ações que envolvam o setor privado, academia e sociedade civil, buscar evitar estigmas também semelhantes ao que a gente viu com o PL 2630, né, reforçar, sim, que o 2338 ele valoriza a liberdade de expressão, a inovação, né, e que há salvaguardas aí bem claras no texto a respeito disso, ajustar a comunicação e lembrar, claro, gente, que a disputa não é só jurídica e técnica, né, ela traz com ela uma disputa que é simbólica e política. Com isso, né, eu não sei como é que está a questão do nosso tempo, me parece que a gente estava bem avançado, então eu corri com a minha fala, mas eu acho que é legal a gente só não perder de vista que a Câmara, ela não é só uma casa revisora, né, ela tem autonomia política, enfim, ela é um termômetro da sociedade brasileira ali em todas as suas contradições. Então, o PL 2338, com isso, ele vai ser testado, né, tanto sob a ótica do impacto econômico e da liberdade da atuação das empresas, mas isso muito mais do que essa ótica de princípios de ética digital e de direitos fundamentais. Acho que eu, com isso, consegui, né, trazer aqui um panorama, eu fico à disposição para perguntas.